Olá, boa noite. Mais uma terça-feira em que estamos aqui reunidos, bem-vindos, para darmos continuidade à leitura desta obra, Saúde, um novo olhar, uma obra do Dr. Renato Bertatti, aqui neste grupo de Direito Sistémico, que se reúne todas as terças-feiras, todas ou quase todas, às vezes fazemos feriados, respeitamos feriados e também algumas férias. No entanto, estamos reunidos aqui sob a orientação, desta vez, esta semana, de René Schubert, para fazer orientação desta leitura, ampliar conhecimento, trazer compreensões às dúvidas que podemos colocar, podemos ter. Recordo que este grupo, que este encontro vai ser gravado, está a ser gravado e disponibilizado mais tarde no canal do YouTube de Milton Plácido da Rosa. Passo para você agora, René, por favor. Muito obrigado, Manuela. Então, prazer ter todos vocês aqui conosco, né, nessa leitura. Estávamos conversando aqui no início, né? Então, para aqueles que nos acompanham no grupo aqui, teremos aí, né, em junho, um evento com Sophie Hellinger, aqui em São Paulo, e já está sendo feita a chamada para outubro, lá na Alemanha, né, por treinamento, né, internacional, né, da Hellinger Schule, né? Então, é uma chamada para todos, né? A gente às vezes fala de alguns eventos que tem aqui, a Manuela estava falando também dos vários eventos acontecendo em Portugal, né, com os professores da Hellinger Schule, né? Então, é importante para nós que seguimos aqui no nosso estudo. Mas vamos dar sequência aqui no livro do professor Renato Bertatti. Regina, por favor. Algo que ninguém quer participar. Regina, o teu microfone apagou. Fechou sozinho aqui. Opa, Tá. Maravilha. Algo que ninguém quer ver na família, o Holocausto. Uma participante tem uma questão e senta-se ao lado do Dr. Renato, trazendo um caderno com anotações. Dr. Renato, a cliente. Sim, venha aqui e deixe sua pasta lá. Você vai fazer o que com isso aqui? Dr. Renato permanece em silêncio junto à cliente. A cliente faz menção de perguntar algo. Dr. Renato pede silêncio. Dr. Renato, a cliente. Existe algo muito difícil de ser visto por você e por sua família, mas isso precisa ser visto e considerado, porque essas pessoas esperam por isso. Enquanto isso não é visto, não é olhado, as pessoas na sua família adoecem. É incrível, porque eu me conecto com ela e não consigo abrir os olhos. Conscientemente, eu não consigo abrir os olhos. Sei claramente o que significa não querer abrir os olhos, não querer olhar para algo. Agora, depois de eu me conectar com isso, consigo abrir os olhos conscientemente. Dr. Renato, a cliente, mas isto é o essencial. Tem algo que não quer ser visto. Tem alguém aí sem coragem de olhar. Isso não é uma maldade, mas adoece todos vocês. E as doenças na sua família são um sinal de que tem algo que deseja e necessita ser visto. Doutor Renato, essas pessoas já estão capturadas aqui no grupo. Quem está capturado? Várias pessoas levantam a mão. Doutor Renato, entrem todos. Doutor Renato, a cliente. Você quer escolher um representante para você ou quer você mesma ir? Pode escolher. O cliente prefere escolher uma representante para si. Dr. Renato, a cliente. Pode escolher. Cliente escolhe sua representante. Dr. Renato, a cliente. Não olhe para isso com a sua mente, olhe com o seu coração. Aqui o que vai ser mostrado é algo que não sabemos
nem de quantas gerações ou vidas vêm. Isso não importa. Dr. Renato chama a atenção da cliente para que observe a sua representante. Olhe você. A sigla, né? Representante da cliente está gemendo, ofegante, passando muito, muito mal. Ela se contorce, lança vômitos, bate os pés. Todos os demais representantes na constelação estão olhando para a representante da cliente. Na imagem, a representante da cliente está à direita, com várias pessoas viradas olhando para ela. Tem um homem sério que observa a todos. E a representante da cliente cai com vômitos e se contorce. Todos olham para ela. Doutor Renato, você é judia? Cliente, sim. Doutor Renato, os pais ou alguém da família perderam pessoas no Holocausto? Cliente, minha avó perdeu uma tia. Doutor Renato, isso parece algo de câmara de gás, não conseguir respirar. Isso é câmara de gás. Os representantes sentem-se mal, não conseguem respirar. Gemem, tossem, se contorcem. Imagem 2. A representante da cliente está cercada pelas pessoas, o homem está mais entre as pessoas choram, pessoas oram com a mão no coração, a representante da cliente tosse, sente desespero e sufocação. Doutor Renato, a representante da cliente, abra os olhos e olhe para todas essas pessoas. Representante da cliente abre os olhos, chora e dá um grito alto, horrível e forte. Dr. Renato chama os participantes a observarem. Se vocês olharem para ela, a cliente, notam que ela olha como para toda... Se vocês olharem para ela, a cliente, notam que ela olha como para toda a situação? Como alguém que pensa, nada disso tem a ver comigo, isso não me diz respeito. Doutor Renato, olhem para a atitude dela, a cliente que está sentada ao lado do doutor Renato. Significa algo como, o que tenho eu a ver com isso? Não me diz respeito. Doutor Renato, pois bem, ela age assim. Vejam através da representante como ela vive o problema da alma. Todos os participantes podem ver a representante da cliente na constelação. A representante da cliente está perturbada, em grande sofrimento, se contorce, tem dores e ânsia de vômito ininterruptamente. Dr. Renato, a cliente. É claro, quando vivemos assim, tomados pelo amor mágico, expressamos o não olhar. Significa que outras pessoas na família não olham e não querem olhar. A cliente está distante, parece perdida e assustada. Doutor Renato, à cliente. Aqui é algo muito complexo, que transcende questões ligadas à família dela. Envolve questões religiosas também. Não é apenas a perda de pessoas. Existe o sofrimento de uma religião, de um povo. E tem muita coisa envolvida aqui. Isso não é olhado, isso não é visto, e, em consequência, vocês adoecem na alma. Doutor Renato, a cliente, você tem uma doença séria. Representante da cliente geme, suspira fundo, chora muito e respira ofegante. Doutor Renato, a cliente, a doença que você tem não acontece à toa. Ela existe porque é um sinal de que é preciso fazer uma cura de algo na família. O seu pai também morreu de uma doença grave? Cliente, sim. Doutor Renato, então, isso é sinal de que existe na família algo que precisa ser visto e incluído. Cliente, meu avô também. Ela tosse. Doutor Renato, a cliente. Então, ficar de olhos fechados, como a sua representante está agora. É como eu me sentia no início, não conseguia abrir os olhos. Essa postura é o que a faz adoecer. Representante da cliente geme e chora baixinho. Doutor Renato, portanto, essa doença nela e na família dela é um presente, um grande presente. Durante a explicação do Dr. Renato, outros participantes entram na constelação.
Doutor Renato, mas para esse presente se completar como um presente e, de fato, vocês poderem sair desse lugar, algo precisa ser visto. E você não pode ficar de costas para tudo isso. Representante da cliente geme aliviada. Doutor Renato, a representante da cliente. A representante da cliente, abra os olhos. Abra os olhos a representante e observe a todos. Olhe para tudo e para todos. Uma representante vai para o fundo, sobe em uma cadeira e abre os braços em direção a todos os participantes da constelação. Na imagem aparecem as pessoas viradas, direcionadas para a representante da cliente, aquele homem próximo, e essa pessoa subida em cima da cadeira, os braços abertos. Doutor Renato, nós vemos claramente o quê? A religião, o judaísmo. Ela representa o judaísmo. Representantes choram e gemem. Representante da cliente geme baixinho. Tosse, tem vômitos. Doutor Renato, a cliente e a representante da cliente. Olhem para todos eles, para tudo isso. Doutor Renato, a representante da cliente. E sorria para todos eles. Na imagem, a representante da cliente continua abre os olhos e se contorce. O homem que estava no grupo se deita. As vítimas estão espalhadas. Um representante se chacoalha e faz barulho. E a religião, o judaísmo, está em cima da cadeira de braços abertos. Doutor Renato, aqui não se trata só de pessoas da família dela, mas de muitas outras pessoas, porque inclui um movimento religioso. Doutor Renato, eu quero fazer algo muito importante. Eu preciso agora de 7 pessoas, só 7 pessoas. Pessoas gemem e representante da cliente piora, tem uma crise de tosse. Doutor Renato posiciona os representantes. Vocês se enfileirem aqui, deste lado, as 7 pessoas. 2 fiquem ali, em linha reta, um do lado do outro. Doutor Renato, vou colocar a representação. Eles são os perpetradores, os que tiveram que matar e sacrificar os judeus. Doutor Renato orienta os representantes. Todos estejam sensíveis aos impulsos e aos movimentos. Temos aqui as vítimas e os perpetradores. Gemidos e choros entre os representantes. Doutor Renato pede à representante da cliente. A representante da cliente, levante-se daí. Venha para cá, para fora. Você só vai olhar de fora. Abra os olhos e olhe. E sorria para tudo isso. Então, na imagem estão os 7 representantes dos perpetradores, os que tiveram que matar. A representante da cliente olha de fora. E do outro lado estão as pessoas que representam as vítimas. O judaísmo está em cima da cadeira, tem 2 pessoas próximas com os braços abertos. Doutor Renato para os representantes. Olhem-se nos olhos. Doutor Renato à cliente. Olhe para tudo isso com um sorriso nos lábios. Eu sei que isso exige algo muito difícil. Representante da cliente grita, geme e quer tapar os olhos. Doutor Renato aos representantes. Olhem-se todos nos olhos. Olhem-se todos nos olhos, as vítimas e os perpetradores. Doutor Renato à cliente. Você olhe para isso sorrindo. Sorrindo. E as vítimas e perpetradores olhem-se uns aos outros. Doutor Renato aos representantes. Todos olhem-se nos olhos. Doutor Renato, a representante da cliente. Tire essa cara de sofrimento, por favor. Na imagem estão os perpetradores de um lado, as vítimas do outro. A representante da cliente geme, se agacha e se levanta. O judaísmo está em cima da cadeira, 2 pessoas próximas e está com os braços abertos. Doutor Renato, a representante da cliente. Olhe para tudo isso com amor.
Abra os olhos e olhe para tudo isso com amor. Todos aqui tiveram destinos pesados e difíceis, tanto as vítimas quanto os perpetradores. Todos. Ser morto não é algo mais pesado do que ser assassino. Isso é um destino pesado para todos. Dr. Renato, a representante da cliente. E a representante da cliente olhe com amor para todos. A gente chama isso de comunidade de destinos. Quando pessoas são tomadas a serviço umas das outras por algo maior. Ninguém tem como se defender disso. Dr. Renato, a gente observa que aquele que matou e a vítima olharam-se muito docilmente e juntos. Este é exatamente o anseio dos perpetradores. Fazer o quê? Deitarem-se ao lado das suas vítimas. Só assim eles podem começar a alcançar a paz. Porque o que fizeram causou a eles e à família deles um peso profundo. Eles também não tiveram como se defender de se tornarem assassinos. Dr. Renato, a representante da cliente. Olhe, você, a representante da cliente, olhe para ela, lá. Para elas duas em pé, com amor. Bem simples. Dr. Renato, esses que se abraçam são todos vítimas e perpetradores. Dr. Renato, a representante da cliente. Você apenas permaneça aqui e olhe com amor. Na imagem, a representante da cliente olha para todos na sua frente que estão em pé. Pessoa e representante da cliente estão em pé, os demais estão agachados e abraçados. O judaísmo continua naquele lugar, em cima da cadeira, com os braços abertos. Tem um homem que estava desde o início, está próximo da representante da cliente. Ela olha na direção daquelas duas pessoas. Representante da cliente, representante da cliente a todos, a pedido do Dr. Renato. Sim, esta também é minha história. Eu faço parte disso tudo. Eu sou uma judia. E eu fico de acordo com o meu destino e o destino do meu povo. Na imagem 8, um perpetrador se deita aos pés da representante da cliente. Dr. Renato, a cliente. A doença dela nada mais é do que a exclusão de um perpetrador. O representante do perpetrador, que estava em pé e distante, vem se aproximando devagar e deita-se aos pés da representante da cliente. Dr. Renato, percebem que, quando digo isso, as pessoas imediatamente se deitam. Vários participantes estão se deitando juntos uns dos outros, aliviados. Dr. Renato, a representante da cliente. Olhe para a pessoa que está em pé ao seu lado. Olhe também para a pessoa em pé lá na sua frente, 2 e a 3. Representante da cliente, a pessoa 3, a pedido do Dr. Renato. Sim, unidos pelo destino. Eu te acolho no meu sangue com amor. Você faz parte. Você agora faz parte de mim, da minha família, do meu povo, do meu povo. Sim. Dr. Renato, a representante da cliente. Olhe para o judaísmo. Representante da cliente ao judaísmo, a pedido do Dr. Renato. Essa doença é uma bênção para mim, para minha família e para o meu povo. Sim, eu aceito o destino da minha família e do meu povo. Eu me curvo diante disso. Representante da cliente se curva diante da representante do judaísmo. Dr. Renato esclarece sobre uma representante ao lado da representante da cliente. Número 2. Ela representa outra força. Não precisa se curvar, não. Na imagem 9, a representante da cliente ora na direção do judaísmo, que olha para ela também, e sorri. O judaísmo sorri e abre os braços. A pessoa abraça a representante da cliente, se deita, e a
atrás da cliente, olhando para essa pessoa, está a força que leva as mãos ao coração. Doutor Renato, a gente observa neste trabalho como é possível alcançar a paz entre judeus e outros povos, quando todos se olham nos olhos e choram juntos pelo destino deles. Não existem vítimas nem perpetradores. Todos são vítimas de algo maior, do qual não puderam se defender, nem os que morreram, nem os que mataram. Os que morreram choram pelos seus mortos, e as famílias dos que mataram choram pelos seus filhos, enlouquecidos e perturbados com a matança no Holocausto. De fato, eles só podem encontrar a paz assim, quando se unem no mundo dos mortos, e lá se reconhecem como não tendo tido opção. A representante do judaísmo desce da cadeira e pede que a representante da cliente e a pessoa atrás dela se ajoelhem. Com a mão, pede que se abaixem. Representante da cliente deita-se no chão. A representante da cliente leva as mãos ao coração, a força está ao lado dela. Na frente estão o judaísmo, o destino e a religião. E as outras pessoas são os representantes dos perpetradores e das vítimas, e tem esse homem entre eles lá. Doutor Renato, a representante da cliente. Agora levante-se daí. Olhe para a representante do judaísmo. Olhe para ela lá. Você vai para lá. Uma representante ao lado do judaísmo, a religião, traz uma correntinha com uma estrela de Davi para a representante da cliente. Representante da cliente sorri e chora ao mesmo tempo. Representante da cliente. Regina, seu áudio desligou. De novo desligou, perdão. Sim, eu sou uma judia e agora olho para isso com amor. É nesta cultura que eu fui criada, e aqui estão todas as minhas raízes. E é aqui que eu aprendi tudo. Na imagem 11, a representante da cliente está em frente ao judaísmo, ao destino e à religião, atrás dela essa força que leva as mãos ao coração. Representante da cliente ao judaísmo, a pedido do Dr. Renato. Eu agora não desprezo e não julgo mais. Eu sou uma de vocês. Agora os papéis ficam claros. Dr. Renato esclarece os papéis dos representantes. Então, ela representa o destino. E ela representa o quê? A religião. Na imagem 12, a representante da cliente está olhando para o judaísmo, para a religião e para o destino, a força continua atrás dela. Essa outra força chora. Doutor Renato, isso não é um trabalho somente acerca da história dela, é mais amplo. É um trabalho para muitas pessoas aqui. É um trabalho para os judeus e para os alemães também. Nós observamos que a doença dela é algo que transcende a história da família. Vai além, porque entra no campo da religião e da coletividade. Continuo? Por favor, só essa parte da pós-constelação, Regina. Tá. Pós-constelação. Feridas profundas da sociedade. Trata-se de uma doença grave, mas que representa uma boa possibilidade de mudar a forma de olhar para algo, para feridas profundas da sociedade. Feridas que precisam ser olhadas com amor, e não mais tentando separar os bons e os maus. Assim como existem curas importantes a serem feitas na família, na nossa família, existem curas importantes a serem realizadas na sociedade, na história da humanidade, entre povos e etnias. Entre povos e etnias que almejam ficar em paz, e só podem alcançá-la quando deixamos de olhar para vítimas e perpetradores para entender que só existem vítimas. Os dois são vítimas.
mas vítimas de algo maior. Por isso, novamente afirmo, a vida individual não tem prioridade em relação ao coletivo. Se pessoas precisam ser sacrificadas em nome de algo maior, milhões o são. Isso é a vida, faz parte de seu movimento. O motivo nunca saberemos, porque a vida sempre se mantém oculta. Ela revela uma parte, e depois temos de nos curvar e reconhecer que as coisas são como são. Embora não possamos entender o porquê, existe o porquê. Só que não podemos ainda compreender. Muitas vezes isso não é revelado, porque não chegou a hora, e talvez nunca seja revelado. Eu deixo aqui meu obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigado, Regina, pela leitura. É interessante, né? Nós estamos aqui fazendo essa leitura de uma constelação online, e a sensação é, logicamente, eu sei que cada um de vocês tem sensações, percepções, coisas que se movem dentro do corpo, mas é totalmente diferente a presença, né? Estar num campo desses, né? Onde o professor Renato utilizou mais ou menos 23 representantes para trazer um tema que, como ele fala no começo, nós não sabemos exatamente quando e aonde foi. Mas temos aí uma etnia representada, temos aí um povo representado, né, o povo judeu, e perdas e, de certa forma, como essa coletividade se une. Para ler esse relato do professor Renato, pensei muito nos 5 círculos do amor de Bert Hellinger, mais especificamente no 5º círculo, né? De acordo ou em assentimento com a realidade, com a cultura, com o mundo tal como ele é, né? E quando ele encerra nessa reflexão, né, são todos vítimas, os dois são vítimas. Isso é possível porque a gente está falando aí de um workshop, né, de constelações familiares, onde pessoas foram, né, para olhar essa temática, né, saúde, doença, com o professor Renato Bertatti, né? Então isso é um recorte muito específico de um local muito específico. Por que eu estou falando isso? Na Alemanha, Hellinger fazia muitas constelações envolvendo povos em conflitos. Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão encontrar uma constelação sob o nome Constelação Silenciosa, da Hellinger. Foi uma constelação que aconteceu em 2015, lá em Bad Reichenhall. E Bert Hellinger convidou as pessoas a subirem no palco e representarem um conflito entre 2 povos. A constelação seguiu em silêncio. Hellinger não fez intervenções até um determinado momento, onde houve, assim como nessa constelação, catarses, choros, gritos, emoções vindo à tona, sendo representadas nesses corpos. E há uma movimentação de reconciliação e apenas um representante se coloca contra isso. E o Hellinger fala da questão da paz e da guerra. Enquanto uma pessoa quiser a guerra, quiser a vingança, ela segue. E a gente está falando aqui de várias camadas de gerações, né? Então a gente não está falando simplesmente, por exemplo, da briga entre Regina e René. Porque se a gente levar essa briga a cabo, com remorso, com mágoa, e eu fizer mal a Regina e a Regina quiser se vingar de mim, talvez isso se perpetue para os filhos e netos de Regina e para os meus filhos e netos.
E muitas vezes a gente vai ter uma família em conflito por gerações, sem saber exatamente qual a razão pela qual eu litigo ou eu tenho raiva daquela pessoa. Mas eu aprendi, né, com os meus pais, que com aquela gente não se mistura. Com aquele tipo de pessoa, com aquele tipo de cor, com aquele tipo de religião, não há acordo. E isso segue. E isso adoece. Né? E aí a gente pode pensar, eu trago às vezes aqui a questão do conto de Romeu e Julieta, né? Onde de repente dois descendentes falam, tá, mas por que a gente tem que brigar um com o outro? A gente se ama. E é desse amor que Bertat fala nessa constelação aqui. Quando vítimas e perpetradores anseiam um pelo outro. Eles estavam a serviço de algo muito maior. Aqui existe um ponto que no brasileiro, a gente brinca, né? A porca torce o rabo. Né? Quando Bert Hellinger, em Paz e Conflito, e em outros livros, fala da guerra, da Segunda Guerra Mundial, como algo necessário para os povos. Ele levantou à tona muitas críticas, né, dos dois lados. Você está defendendo a guerra? Ele falou, não, estou reconhecendo que ela aconteceu, não posso negá-la. Ela está, ela houve, e houveram perdas dos dois lados, houveram sede de vingança, mágoa, remorso dos dois lados. E isso foi se retroalimentando através de sentimentos primários, sentimentos secundários, de sentimentos familiares, né? Compartilhados, lealdades invisíveis. Até que finalmente isso possa ser demonstrado, e aqui a gente tem uma constelação que demonstra uma cena dessas, e certos lugares possam ser ocupados. Provavelmente essa constelação aqui ela levou um tempo, assim como a silenciosa que Bert Hellinger mostra no YouTube. Ela leva um tempo porque para esses lugares serem ocupados, certos gestos, certas posturas, certas falas precisam vir ao campo. E talvez alguns de vocês falem, mas só o Renato fala aqui, da onde ele tem isso? Bom, Renato está no campo, Renato está em contato com essa cliente, né? E provavelmente isso é um recorte, né, de um workshop, onde essa temática estava sendo trabalhada, estava sendo movimentada. E muitas dessas frases de solução ou esses gestos atuam não só nos representantes, mas em todos aqueles que estão assistindo, participando, né? E eu lembro de uma coisa que foi interessante lá no camp, observando as constelações. Era interessante que os intérpretes fechassem o microfone. Né? A gente às vezes ficava com ele aberto para traduzir se tivesse alguma frase, né, de Bert Hellinger ou de Sophie. Mas era importante fechar porque a gente era impactado por aquele movimento. E às vezes vinha involuntariamente na gente, que estava lá em cima, um gemer, um arfar ou uma expressão. Nós éramos tocados por aquilo que estava acontecendo lá na frente. Então a gente fechava para que ficasse o silêncio e ficasse realmente a manifestação daqueles representantes e da plateia. E a plateia chorava, respirava fundo, ria. E às vezes, o Renato fez aqui uma intervenção que a Sophie muitas vezes faz. Tente olhar e sorrir. E a gente sabe o impacto que isso tem.
olhar para uma cena tão pesada, tão sofrida, e tentar, em vez de ficar com o esgar da dor, que já é conhecida, tentar sorrir para o destino, né? Porque vocês que passaram por isso me permitiram que eu pudesse estar aqui, honrar vocês da forma que eu honro. Então, muitas vezes a Sofia, nos seminários online ou presencial, ela puxa a gente. Sorria, né? Tente mudar tua expressão frente a isso. Sim, é o horror, mas esse horror, ele já aconteceu, ele já foi pago por estas pessoas. Como você pode honrar isso? Mantendo o horror expresso no seu rosto, a dor expressa no seu rosto, ou entregando isso para algo maior. E talvez para vocês faça um sentido agora quando Renato fala, isto é um grande presente. Poder olhar para isso com os olhos do isso passou e eu dou lugar a cada um de vocês. E aqui, né, nós sabemos que na constelação nós não falamos do bom e do mal e do certo e errado. Mas nesse momento eu dou lugar a todos, os bons, os maus, os certos e os errados. E eu percebo que há lá família. Todos uma grande família, uma grande comunidade de destino, né? Então, a forma como isso nos impacta, né? Quem já assistiu essas constelações de povos sabe que às vezes você está assistindo lá libaneses, sírios, povos originários brasileiros, afrodescendentes, e aquilo te falta o ar. Aí você fala, nossa, mas isso não tem nada a ver comigo. Será? Será que não tem? E aí a gente vê a força dessa comunidade de destino, né? Eu só quis fazer essa pequena leitura, eu sei que vocês também têm, e anseio por ouvir isso também. Regina está com a mão levantada. Por favor, Regina, vamos seguir com a reflexão aqui. Então, é uma coisa que me aconteceu que eu gostaria de compartilhar, porque foi bastante intensa. Eu costumo dizer que uma constelação começa quando a pessoa marca o horário, né? Marca o dia. Acho que a gente já começa a entrar numa frequência, não é? E eu tive uma situação nesse sábado passado que o cliente veio, eu sabia que ele tinha uma questão de saúde, uma bactéria resistente, ele estava fazendo os exames, que a esposa dele me falou, era tudo que eu sabia. E um pouco antes do horário, eu estava aqui arrumando, fiz individual, online, né, com os bonecos, e eu tive uma, assim, não sei como é que eu vou chamar, né? Às vezes eu escuto umas coisas, assim, mas não é nada místico, é uma coisa, uma orientação, assim. Olhe os livros de saúde. Aí eu pensei comigo, como é que eu vou olhar livro de saúde? Já vou atender, né? Mas aí peguei Stefan Hausner e o livro do Renato. No Stefan eu abri assim e estava lá uma orientação que ele dava de que ele reúne todos os sintomas num representante só. Eu fechei. Quando eu abri o do Renato, estava marcado no início desse capítulo de hoje. No título lá, o Holocausto, algo que ninguém quer ver na família, o Holocausto. Pensei, meu Deus, não tem nada a ver, né? Não vou ler esse capítulo agora, vou tratar de atender. Adivinha? Então, o consulente, como diz uma amiga minha, o consultante, traz um nome alemão, que só queria dormir melhor, a queixa dele era essa, ele queria dormir melhor, porque ele estava com a próstata aumentada, então levanta muitas vezes durante a noite e acaba não conseguindo dormir,
e uma leucemia crônica, que eu nunca nem tinha ouvido falar, né, que não cabe quimioterapia, enfim. E aí, para não cansar vocês com detalhes, mas era uma constelação bem complexa, eu sugeri para ele que a gente só abrisse com ele, sem tema. Essa é a intenção dele, da saúde, de que ele pudesse olhar para a saúde. Resumindo, apareceu no meio durante a constelação, ele acabou contando que um dos avô mesmo, paterno, foi pertenceu ao serviço de informação da Alemanha. Havia várias implicações com questões da guerra. As duas famílias, pasmem, foram para a Alemanha, saíram do Brasil, foram para a Alemanha entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que eu acho que não deve ter acontecido muitos casos assim, né? Mas a gente vê os imigrantes fugindo da guerra. Eles saíram do Brasil, naturalmente não se conheciam, eram crianças, quando as duas famílias foram, e as duas famílias voltaram, então, na Segunda Guerra, fugindo da guerra. E com implicações, e que eu acabei percebendo que havia um segredo. Então, o segredo na constelação foi na direção do futuro. A mãe, a representante da mãe dele, estava o tempo todo de lado que não queria olhar. Gente, eu só fui ler o capítulo depois, eu pensei, gente, estava tudo ali, né? E ele também não queria olhar para tudo isso, e a leucemia e todo aquele processo que ele viveu, que ele estava vivendo, né, de sintomas, evidentemente estava associado. E atrás do segredo, do representante do segredo, foi a mãe, a avó, a bisavó, ou seja, aquele segredo, e trazia muitas crianças também, e ele se tornou estéril. Então, aquilo mexeu bastante comigo, foi muito intenso. Quando eu finalmente pude, depois que passou, pegar o livro e ler, eu entendi que ali estava todo esse movimento que eu vi. E depois a esposa dele me contou que ele chorou muito, e um engenheiro, uma pessoa bem cética, bem, né, tudo para ele era muito lógico, e quando chegou nesse ponto do avô e da exclusão que a família certamente fez desse avô, que era do serviço secreto alemão, ele ficou bastante comovido, e depois a esposa dele me contou que ele almoçou e deitou para descansar um pouquinho, eram 5 horas da tarde, ele não tinha levantado ainda, e não tinha nem ido ao banheiro. Só dizia assim: estou muito aliviado e muito grato. Eu quis compartilhar com vocês porque foi muito forte e exatamente porque envolveu esse capítulo. É uma Sim, bênção, né? sim. E lembrando, né, você falando isso, fui dar uma olhada aqui na internet só para confirmar. A palavra holocausto, ela remete ao Velho Testamento e ela é sacrifício, né? É um sacrifício que eu faço a Deus, né? Ou a alguém superior. E a palavra sacrifício vem de sacro ofício, um trabalho para algo sacro, né? O quanto esses movimentos de guerra, de conflito, estão a serviço de algo muito maior. E nós lemos, né, aqui no grupo de estudos, no livro Olhando para a Alma das Crianças, vários relatos de sacrifício infantil, no sentido de posturas, né, onde muitas vezes o adulto fala para a criança assim, você por mim, né? E a criança acabava sendo sacrificada e remetendo isso a rituais muito antigos, ancestrais, arcaicos. Não vou falar primitivo porque a palavra primitivo ela remete a algo negativo, arcaicos, né? Entre os povos originários aqui do Brasil, mas no mundo todo a gente tem esse movimento. E no mundo todo a gente tem movimentos de guerra e a gente tem movimentos de paz, né? Então, o quanto esses movimentos
de certa forma, estão dentro, inerentes a todo ser humano. A capacidade para a guerra, a capacidade para a paz, sendo que ambas têm um preço, né? E, às vezes, a paz da Regina, só pegando o exemplo da Regina, não que seja isso, a paz da Regina, ela é o custo da guerra de algum parente, de um filho, de um neto, ou talvez de um pai, de uma mãe. Aí você, de repente, pergunta, pô, mas René, não dá para quebrar esse ciclo? Né? A gente torna ele consciente. A gente torna esses papéis conscientes, que é a mesma coisa do triângulo de Karpman, né? Dentro da análise transacional. Né? Ah, não dá para a gente quebrar? Vamos sair do triângulo de Karpman? Vamos tomar consciência dele. Qual é a minha consciência quando eu sou salvador? Qual é a minha consciência quando eu sou vítima? Qual é a minha consciência quando eu sou perpetrador? Né? E qual é a minha consciência do preço que eu pago e que eu faço pagar aqueles que transacionam comigo? Né? Então, o Hellinger ele falava, não brinque comigo, isso não é um jogo. O que ele estava falando? Muitas vezes a gente transaciona sem consciência. A gente brinca. Né? E a diferença entre a criança e o adulto é que o adulto sabe o que ele está fazendo. Né? E aí, novamente, você lê uma constelação dessas, né, Regina? A gente percebe o quanto constelação familiar é lugar para adultos. Isso aqui é pesado demais para uma criança. Crianças demais foram sacrificadas aqui. Né? Então, precisa de adultos olhando para isso e adultos se movimentando no campo. Né? Então, isso é uma ressalva, né, que a gente viu sendo feita, né, por Hellinger, sendo feita pelo Dr. Sam Storch, se eu não me engano, o professor Renato também fala disso, por causa desse peso que vem com uma constelação. E dessas muitas repercussões que tem nas nossas camadas internas, nas nossas imagens, nos nossos afetos. Né? Então, muitas vezes, quando uma pessoa vai trazer um sintoma crônico, a gente vai olhar para uma situação de conflito. Não raro, Regina, já que você trouxe um exemplo, eu falo não raro, mas eu não estou falando sempre. Quando pessoas trazem uma doença, alergia, uma coisa difícil, né, de sarar, tentaram, né, com homeopatia, alopatia, às vezes aparece a separação dos pais. E às vezes aparece o litígio, né? E nós temos na constelação clássica, já que você trouxe isso, Regina, isso é muito importante, nós temos na constelação clássica um representante para o todo, né? Para a doença, para o mal, para aquilo que aflige o indivíduo. Nas novas constelações nós temos camadas. E muitas vezes essas camadas não são nomeadas. Elas vão encontrando o seu lugar. Né? E no caso de Bert Hellinger, ele fazia depois, ele contava uma história, né? Ele entrava numa fábula, numa história, ou ele fazia uma meditação. Mas ele não ficava dando nome aos bois. Ah, não, vem cá, e essa aqui? Quem que era? Que eu não entendi. Ele não entrava nisso. Né? Muitas vezes a única pessoa que nós sabíamos que estava lá no campo era a cliente, o cliente. Às vezes era o próprio cliente que estava lá. E também é muito interessante aqui o Renato Bertatti, assim como o Bert Hellinger, pergunta, você quer estar no campo ou você quer observar? Né? E é muito interessante que o sintoma aqui era o não olhar. E ela escolhe alguém que não vê
para ela poder ver. Quer dizer, ela de fora vê a dinâmica. Isso tem um impacto muito forte sobre o cliente. Essa possibilidade de você observar a cena de fora e as consequências de uma postura, mesmo que seja uma postura inconsciente, mesmo que seja uma postura que não é do controle consciente, racional do indivíduo. Você vê como aquilo reverbera em todos os representantes. Então, é uma aula, uma constelação dessas, mas também é aquela coisa, né? Você olhar para essas figuras aqui, se algum de vocês fala, nossa, mas eu fiquei meio perdido com isso aqui. A gente fica também quando a gente olha para uma constelação, só que muitas vezes o que acontecia, isso mesmo lá na Alemanha ou aqui no Brasil, a gente fechava os olhos e mesmo assim aquilo nos movia. Por isso que Sophie Hellinger sempre diz, eu não trabalho com uma pessoa, eu trabalho com todos vocês, desde que vocês estejam sintonizados com esse campo. Isso realmente tem uma força muito grande, né? Então, existe um fechar os olhos que é não olhar, e existe um fechar os olhos que é entrar no campo, né? Logicamente, a intenção que a pessoa coloca nisso. Alguém gostaria de colocar uma pergunta, uma colocação pessoal, ou talvez uma emoção que sentiu com esse relato feito pela Regina? Esses lugares de vítima e perpetradores, eles vão aparecer nas constelações, né? Às vezes, como a Regina trouxe, mesmo com bonecos, mesmo com tecidos, né, âncoras de solo, o cliente traz esses lugares. Ele vai falar desses lugares. E, nesse sentido, entra um conceito que quem traz é a doutora Ursula Frank-Price, né? A constelação acontece no olho da mente do cliente, né? Quantas vezes a Regina falou aí, né? O cliente já está trabalhando quando ele entra em contato com a gente. Sim, verdade, ele está abrindo o campo, né? Agora eu quero olhar. Agora eu sinto que eu preciso. E mesmo que seja o marido pedindo para você fazer uma constelação, ou a esposa pedindo para você fazer uma constelação, a pessoa só vai quando ela quer olhar, né? Tem N casos que a pessoa encaminha, a pessoa não vai, né? De forma nenhuma. Mas a pessoa ela está disponível para olhar. E muitas vezes isso também significa que ela tem a autorização do campo, desse coletivo, para finalmente olhar para isso. Isso às vezes leva muito tempo. A gente estava conversando isso hoje aqui no consultório. Um cliente falou, né? Quantas vezes a gente traz uma coisa, quantas vezes a gente repete uma coisa, e às vezes depois de anos, parece que alguma coisa gira. E aí a gente entende. Maturidade, autorização. Agora eu posso sair desse lugar. Agora eu me permito sair desse lugar. Até então, eu não conseguia. Fala, Regina. E depois que a Regina falar, eu já vou para o chat. Também tem uma questão colocada aqui por um colega. Por favor, Regina. Eu também, eu só marco quando a própria pessoa marca, né? Mesmo a pessoa, alguém indicando, como nesse caso a esposa dele tinha indicado, eu disse para ela, quando ele fizer contato, daí eu marco. Foi assim que aconteceu. E ele veio mesmo assim, bastante, já tinha tido outras experiências, mas assim, bem racional, ele estava bem distante da emoção. E eu também passo a maior parte, mesmo sendo com bonecos, eu passo a maior parte do tempo não identificando ninguém e deixando só o campo mostrar. E depois, no final, a gente pode perceber esses movimentos. Mas o que eu gostaria de falar agora é sobre a força dessa lição, desse capítulo, sobre
estarmos a serviço de uma força maior, né? Isso mudou muito a minha vida, viu, Renê? Mudou muito a minha forma de ver a vida, a ver os dramas mesmo da minha família, as minhas tragédias pessoais, que como todo mundo eu vivo também, né, intensamente, e me ajudou muito a conviver. Eu acho que isso de sorrir para tudo, inclusive para essas coisas mais dramáticas, é bem difícil, né? É um grande desafio poder sorrir. E esse capítulo me trouxe de novo esse desafio, mas também essa vontade de tentar, mas ter consciência de que estamos a serviço de uma força maior e que ficamos tão próximos, né? Quando vítimas e perpetradores ficam tão próximos quando a gente entende que estavam todos a serviço, num movimento que precisava ser mundial, num movimento que precisava ser para o planeta, e que depois o Renato diz ali, o individual não é mais importante, não pode ser priorizado diante do coletivo. Então, se o mundo tinha que fazer esse movimento, as pessoas tinham que estar a serviço dessa força para que esse movimento acontecesse. Isso, para mim, muda tudo. E um outro destaque que eu queria dar também é que foi justamente essa questão do avô que o meu cliente falou, ele contou como se não fosse uma coisa importante, que o avô tinha. Ele chamava de histórias obscuras, tanto da parte da mãe como da parte do pai. E as duas, esqueci de contar isso, as duas famílias voltaram da Alemanha, fugindo da guerra. Eles se conheceram aí, adolescentes, no navio, na volta. E, e eles tiveram experiências completamente diferentes na guerra. Ele, adolescente, eh, estava num lugar, numa cidade pequena, no campo, e viu como uma grande aventura a guerra. Ele não sofreu os efeitos da guerra. Incrível esse relato, que eu nunca tinha ouvido. E a mãe dele, não, a mãe dele vivia o trauma dos bombardeios, das perseguições, e disso que parecia ser um segredo, e que parece que ele concentrou tudo nele, e quando ele disse para o avô, eu não me lembro como é que foi a frase que veio do campo, mas eu tenho o Senhor no meu coração, eu não posso julgar, eu apenas deixo com o Senhor a sua dor, a sua história, como com a mãe também, e vou honrar a todos, né, para que tudo isso tenha valido a pena. Enfim, o alívio que ele sentiu foi justamente, que ele primeiro se emocionou, foi quando ele pôde entregar para a mãe, e quando ele pôde entregar e acolher e integrar aquele avô que tinha histórias obscuras, né, do serviço secreto alemão. E aí parece que ele ficou aliviado a partir desse momento. Era isso que eu queria registrar. E fiquei muito emocionado, acho que deu para notar enquanto eu lia, porque mexe bastante comigo também. Você percebeu, né, Renan? Eu entendi que foi para mim que você falou. Para complementar, né, 3 filmes eu acredito que possam trazer isso à tona. São, logicamente, filmes dramáticos, né, que mexem com a gente. O Menino do Pijama Listrado, A Vida é Bela e A Menina que Roubava Livros. Né? E aí vocês têm a perspectiva do infantil em relação à guerra, tanto do lado nacional-socialista, quanto do lado do perseguido, né? Seja ele judeu, cigano, afrodescendente, né? Misturado, né? Porque foi uma perseguição àqueles que não eram puros, né? Vale a pena esses 3 filmes. E no A Vida é Bela é muito interessante quando você tem um adulto que assume a postura: eu por você, eu me fico, você segue. Ah, mas ele mentiu para o menino. Não, não. Ele pegou todo o impacto da guerra
para ele. E ele fez isso de maneira tal que até os soldados do campo começaram a entrar na encenação. Ah, René, mas é só um filme. A guerra também tem histórias bonitas, né? E aí eu lembrei de um quarto filme, O Cavalo de Guerra, né? Que também vale a pena assistir. Esse da perspectiva de um animal, né? De um animismo aí, né? Como o animal passa pela, se eu não me engano, é a Primeira Guerra Mundial. Entrando na história, Regina, eu tive uma cliente minha que me procurou, ela já é falecida, ela me procurou há alguns anos por causa do idioma, né? Ela queria fazer análise em alemão e por causa da história, né? Ela foi muito próxima ao movimento não nacional-socialista, mas aquilo que se chamou de juventude hitleriana, né? E ela falava que era um movimento belíssimo, onde se cantava, se fazia acampamentos e as pessoas ajudavam umas às outras. E isso aparece um pouco no filme O Menino do Pijama Listrado, né? A forma como muitos na Alemanha não viam o que acontecia, existia toda uma propaganda. E quando acontece o incêndio da cidade de Dresden, a pessoa que ela amava a joga num bueiro e desse bueiro ela escapa do incêndio que tomou a cidade inteira. E o amor da vida dela morre nisso. E aí ela foge para o Brasil com um diplomata, com quem ela se casa, e aqui ela constrói a família dela. Filhos e netos estão parte na Alemanha, parte na Áustria, parte na Inglaterra, parte nos Estados Unidos. E ela falou uma vez uma frase, aos seus 95 anos, ela falou: René, depois que a gente tem uma certa idade, a gente começa a ver um fio que conecta as pessoas e você fala, putz, tem tudo a ver, agora eu entendi por que aquela pessoa, por que naquela data, por que naquele momento. E quando ela veio para o Brasil, ela né, já existia uma ordem religiosa católica, e ela lançou a pedra fundamental na cidade onde ela estava, que foi a forma dela levar adiante aquela coisa de cantar, ajudar as pessoas, mas não sob uma bandeira de guerra, mas a partir da bandeira da paz. Era essa a leitura que ela fazia. Ela falava, eu me recuso a achar que eu servia ao mal, porque eu era jovem e eu realmente achava que eu estava servindo a um bem. Mas eu quis que esse bem se perpetuasse em outros lugares. Mas era interessante a forma como ela falava disso. Tem certas coisas que vão acontecer agora que eu não vou entender, mas que talvez eu tenha consciência das razões e das peças envolvidas nesse grande jogo da vida, muito mais lá para frente. Eu vou fazer a leitura de uma colocação feita por uma colega aqui no nosso chat. Sim, muita emoção. Lembrei da Guerra do Contestado, Santa Catarina e Paraná. Também lembrei de meus avós paternos, que são imigrantes europeus, e avós maternos indígenas. Esse movimento de sorrir também está nos estudos do doutor psiquiatra David Hawkins sobre níveis de consciência. Uau, assuntos complementando um ao outro. Existe um estudo em neurociência e com todas as suas comprovações, vocês já devem ter ouvido falar disso, né? Vocês lembram do Snoopy, né? É que vocês são jovens que nem eu, então vocês devem ter assistido o Snoopy.
Então, mostra o Charlie Brown. O Charlie Brown é um personagem que tinha uma postura um tanto quanto depressiva. E ele anda com a cabeça olhando para o chão. E aí o Snoopy pergunta: o que você tem? Eu estou deprimido. O que é isso? Ah, você olha para o chão e fica assim, sem ver o que acontece à sua volta. E aí, de repente, você fica muito triste e deprimido. A nossa postura física e o nosso semblante, eles podem trabalhar emoções e comportamentos. E a neurologia, ela mostra que quando eu sorrio, mesmo que falsamente, eu começo a ativar regiões em meu cérebro que estão ligadas a emoções de alegria, expansão e felicidade. Então, eu posso sim, nesse exercício do sorriso, falar sorrindo com as pessoas, conversar no telefone sorrindo, ou mesmo quando eu estou bravo, respirar fundo e ver se eu consigo sorrir. Adicionar uma dose mais leve para os conflitos diários. E isso a Sophie também traz nos seminários. Sorria, lächele, né? Para que você trabalhe suas emoções do lugar do adulto. A gente sabe que a criança ela vai reagir, ela não vai agir. Então ela vai olhar para Regina, a Regina de repente mostrou a língua, ela vai fazer... O adulto ele pode de repente questionar, pô, Regina, por que você está mostrando a língua? Pode mostrar a língua e fazer uma piada, ou pode analisar, mas o adulto pode agir, a criança reage. Né? E sim, novamente, né, com essa colocação do Dr. David Hawkins, a gente trabalha com os nossos clientes o estado de consciência. Qual o nível de consciência que você está? E será que com a abordagem da constelação eu consigo subir mais um degrauzinho no meu nível de consciência em relação àquilo que eu estou olhando? Até então eu não conseguia. Agora eu consigo. Agora eu vejo. Né? E isso é um passo, às vezes, pequeno para alguns e gigantesco para outros sistemas. Né? E como isso reverbera. Eu gostaria aqui de agradecer a leitura da Regina, as colocações da Regina, né, dos colegas, né? E vocês sabem, né, semana que vem vocês vão continuar com o Marcos. Marcos vai cair de paraquedas. Então vocês pegam alguma pergunta em cima dessa constelação e fazem para ele, né? Ele vai ficar perdidinho que nem cego no tiroteio. Vocês falaram, foi o Renê, seu amigo, né, que pediu para a gente fazer isso com você, né? É uma forma da gente brincar também com ele, né? Logicamente, eu imagino que vocês também leram coisas que antecederam essa constelação, né? E assim a gente vai seguindo na leitura desse livro, né? Tentando, eu sei, das emoções fortes, sorrir, né? E internalizar isso com este sorriso. Agradeço a todos e passo a palavra aí para Manuela Pedro Silva, que está já em horário adiantado lá em Portugal. Por favor, Manuela. É mesmo verdade. Estou cheia de sono. Hoje estive aqui a lutar para manter os olhos abertos. Mas que bom que você está fazendo isso com sorriso, Manuela. É exatamente isso. É um gosto estar aqui, portanto, o esforço do sono também é compensador no sentido de poder estar aqui com vocês, de poder ouvir os compartilhamentos dos colegas, aquilo que você, Renê, também nos entrega e é tanto. E muito obrigada pela sua entrega. Muito obrigada a todos e para a semana, se tudo correr bem, eu vou estar aí no Brasil a fazer Maravilha. vou aí. Por isso, muito obrigada, uma boa noite, uma boa semana e até a próxima terça-feira.
E boa noite para todos. Obrigada. Durmam todos bem. Obrigada, Boa noite, Manuela. Bom obrigado. sono. Boa noite, sejam Obrigada, livres. obrigada a todos. Obrigado. Obrigada. Abracinho. Tudo de Boa bom. noite. Com licença.